Olá, pessoal do sexto ano, professor Esquilassi. Bom, essa vídeo dúvida aqui é justamente para a gente corrigir as atividades que eu passei na última aula para vocês, né, no último material. Então, tá aí, as atividades são essas aí, são esses quatro questionamentos que era para ter feito no caderno. Quem consegue tirar foto e me mandar por e-mail, né, esse e-mail que está aqui, ou via Google Sala de Aula, eu estou recebendo. Quem não tem como mandar, não precisa levar na escola, tá? Porque quando eu voltar para a sala de aula é quando eu vou fazer essa correção, tá? Essa correção não, eu vou dar o visto tudo, então não precisa se preocupar. Então vamos lá, vamos responder essas quatro questões. Então, atividades, leia o texto a seguir e responda as questões no caderno de ciências. Lembrando que para responder você precisa ter lido esse texto, né? Esse texto que eu passei para vocês, que com esse texto lido com calma, lendo o texto, entendendo o texto, né? Refletindo sobre o que você leu. E aí sim você vai poder responder essas questões dessa atividade aqui. Então, a primeira pergunta fala: como é o nível de organização do nosso corpo, começando na célula e chegando até o corpo humano? Então, eu não vou ler o texto de novo, eu vou só mostrar como seria fácil para achar essa resposta e você entendendo, né? Ele faz uma apresentação inicial falando dos sistemas que formam o nosso corpo, né? Nós temos aqui a representação de 5, mas nós temos cerca de 11, e aqui está o nível de organização, embaixo, onde fala: cada sistema do corpo humano ele é formado por órgãos como o estômago e o intestino, e os órgãos, por sua vez, são formados por tecidos. A parede do estômago, por exemplo, é formada por várias camadas de tecidos musculares. E esses tecidos estão formados por células, que são as menores partes vivas do corpo. Então, a resposta está mais embaixo. Sistemas, órgãos, tecidos e células representam alguns níveis de organização dos organismos. Assim, células formam tecidos, tecidos formam órgãos e órgãos formam sistemas. Todos os sistemas, enfim, atuando conjuntamente, né? Todos eles trabalham ao mesmo tempo, então eles permitem a realização de todas as funções e atividades do corpo humano. Então nós temos aqui também uma representação disso, né? O primeiro nível é a célula, no caso uma célula muscular. O segundo nível é o tecido muscular, que é formado por cada tecido é formado pelo mesmo tipo de célula, tá? E vários tecidos vão formar os órgãos. Aqui é o nível de órgão. Então nós temos vários tecidos diferentes, porque cada tecido é formado por um tipo diferente de célula. Assim como o sistema ele é formado por diferentes tipos de órgãos, que são formados por diferentes tipos de tecido, e cada tecido é formado por diferentes tipos de célula. Aliás, de cada tecido tem a sua célula. Tudo isso, juntando todos esses sistemas, nós temos então o organismo vivo, no nosso caso, o corpo humano. A segunda questão pede: explique o caminho que o alimento percorre do sistema digestório, por onde o alimento passa, e o que acontece com ele. Então, explique o caminho que o alimento percorre no sistema digestório, por onde o alimento passa e o que acontece com ele. Então, vamos lá. Aqui ele faz uma apresentação da célula, né, os diferentes tipos de célula, e aqui ele começa a falar do caminho do alimento, né? E aqui está uma ilustração bem representativa com 6 etapas que representam o caminho que o alimento percorre no sistema digestório, desde a boca até o ânus onde é produzido o alimento. Então, você não precisa fazer esse desenho, você pode colocar esses 6 itens, né? Um que começa na boca, onde os alimentos são triturados, se misturam à saliva, vai formar o bolo alimentar, né, que começa a ser digerido, e aí ele vai ser empurrado lá para o esôfago,
com a ajuda da língua. Ali, isso foi o item 1. O item 2, olha na figura aí. Nos movimentos musculares do esôfago, ele empurra o bolo alimentar até chegar lá no estômago, que é o item 3. No estômago, o bolo alimentar ele vai ser digerido pelo suco gástrico que tem lá e vai passar pouco a pouco para o intestino delgado, que é o item 4. Intestino delgado é aquele que é mais fino, porque o outro é o intestino grosso, mas a gente chama de intestino delgado. Então, no intestino delgado, o bolo alimentar vai receber uma substância chamada bile, que vai ajudar na digestão das gorduras. Mas existem outros sucos digestivos que vão completar a digestão. Então, no intestino delgado, os nutrientes agora eles estão reduzidos ao seu menor tamanho. E a água, né, eles vão atravessar a parede do intestino e entrar no sangue. E o que não foi digerido segue para o intestino grosso, que é a parte 5. Lá no intestino grosso ainda vai haver absorção de água. Agora, tudo que não foi digerido, como as fibras dos vegetais, vai seguir para o último item, que é o reto. No reto, as fibras dos alimentos vegetais vão estimular a eliminação das fezes pelo ânus. Tá? Lembrando que o objetivo principal, todo esse sistema digestório ele tem como objetivo quebrar os alimentos. Nós vamos ver isso na próxima aula, os diferentes tipos de alimentos. Nós temos os carboidratos, proteínas, lipídios, que são, vamos dizer assim, alimentos grandes, que no sistema digestório ele vai sendo quebrado, né, por esses sucos digestivos, tudo, a partículas cada vez menores, para que, quando elas chegarem no intestino delgado, elas possam passar para o sangue, e aí o sangue, que faz parte de um outro sistema, que é o sistema circulatório, que também tem o coração, vai ser distribuído para todo o corpo. Todo o corpo vai receber sangue. Todas as partes do seu corpo recebem sangue. Na tua cabeça, se você já deve ter percebido, se você já bateu, ouviu alguém que bateu uma cabeça, sai um pouco de sangue, porque chega sangue até lá, na ponta do dedão também chega sangue. Ou seja, todas as células do corpo recebem sangue. Por quê? Porque no sangue estão os nutrientes e também o oxigênio, que é o que dá vida a cada uma das células que nós temos no corpo. Certo? É assim. Agora vamos para a terceira pergunta. Qual é o gás que respiramos e quais são os outros gases presentes no ar? Explique. Então, explique significa para você falar mais deles, né? Não é só para falar quais são. Então, vamos lá. Aí já é nessa parte. Então, do que o ar é formado? Então, tá aqui, ó. O ar, a gente sabe que o ar está na atmosfera, que é uma camada que envolve a Terra, e ele é constituído por vários gases invisíveis, sendo que os principais são o nitrogênio, o gás oxigênio e o gás carbônico. Se eu pegar isso aqui, eu tenho 100 quadradinhos aqui. Se eu pegar, como se todo o ar ele fosse representado nesses 100 quadradinhos. Desses 100 quadradinhos, eu ia ter 78, que é só o gás nitrogênio, que é um gás que a gente não usa na respiração. Quem usa o gás nitrogênio são as plantas. Desses 78 quadradinhos, né, então só é o gás nitrogênio. 21 quadradinhos desse que está em azulzinho claro aí, ele é o gás oxigênio, e esse é importantíssimo para a gente. E um quadradinho só vai representar o gás carbônico, o gás hidrogênio, o vapor d'água e outros gases que tem na atmosfera também. Mas para a gente o principal é o oxigênio. Então, como é que era a pergunta? Qual é o gás que respiramos e quais são os outros gases presentes no ar? Tudo bem? Já aí, respiramos o oxigênio e esses são os outros gases que nós vimos que tem na atmosfera, sendo que tem até o gás nitrogênio que a gente nem usa. Certo? Só por curiosidade, né, o gás oxigênio ele também é encontrado dissolvido na água. E no caso dos peixes, que tem uma foto aqui, ele não tem pulmão, o peixe, porque o pulmão
É um órgão para a gente respirar fora da água, no ar. Para respirar dentro da água, aí são as brânquias, ou também chamadas de guelras, certo? E a última pergunta: o que é a inspiração e a expiração? Por onde o ar entra em nosso corpo e como ele chega, faltou um E aí, por onde o ar entra em nosso corpo e como ele chega até os pulmões. Então vamos lá, na última parte, né? Então nós temos inspirar e expirar, né? Ele está mandando aqui você fazer uma experiência, se você sentir o que é a inspiração e a expiração. Mas a caixa torácica, que é onde ficam os nossos pulmões, e tem a caixa torácica está aqui, ó, tem as costelas aqui na frente, né? Durante a inspiração, você pode ver na imagem aí, o volume ele aumenta, tanto no sentido horizontal quanto no vertical. E o inverso, né, que é quando diminui, né, no sentido vertical e horizontal, nós temos a expiração. Inspiração, então, ó, inspiração está aqui. O ar entra, então vai expandir o seu pulmão, tá? Agora, a expiração, você solta o ar, certo? Inspiração para dentro. Soltei. Expiração. Só para vocês verem como é que é, porque a gente não respira assim, né? A gente respira de forma natural que a gente nem percebe às vezes. Então, qual que é o caminho do ar? Então, tá aqui, ó, pela boca, mas de preferência respirar pelo nariz, as chamadas, aqui tem as narinas, aqui tem as fossas nasais. Por que, professor, que pelo nariz é melhor do que pela boca? Porque o nariz não é à toa os pelinhos que tem dentro do nariz e o muco, que a gente chama de caca, ranho, né? Isso daí é tudo para que qualquer partícula do ar que não seja os gases, né, principalmente o gás oxigênio, todos os gases entram, mas essas partículas de poluição, de queimada, fica retida quase toda nos pelinhos que grudam, né? Eles são grudentos e grudam essas partículas. Tanto é que quando você vê, teu nariz está cheio de sujeira, graças ao muco e aos pelinhos que seguram, retêm, eles filtram o ar retendo essa sujeira. Então, depois da cavidade nasal ou fossa nasal, né, cavidade bucal ou fossas nasais, o ar entra, vai passar aqui pela faringe, depois pela laringe, aí a traqueia vai se dividir em dois, vai formar os brônquios, e aí nós vamos ter os dois pulmões. O pulmão, né, porque dentro do pulmão os brônquios, e ainda menor ainda tem os bronquíolos, que não dá para a gente ver, né? Mas é isso, esse é o caminho. Aí aqui dentro vai acontecer mais ou menos como acontece no intestino delgado. O ar entrou, mas só o oxigênio ele vai conseguir passar por umas paredes bem pequenininhas, chamada alvéolo, que é menor que o brônquio, é chamado de bronquíolo. Lá ele vai passar desse alvéolo, que ainda é pulmão, para o sangue. Então, esse oxigênio ele passa para o sangue, aí ele vai entrar numa célula chamada hemácia. E essa célula vai levar esse oxigênio também para todas as células do corpo. E quando ela chega numa célula que ela deixa o oxigênio, ela já pega o gás carbônico, que é como se fosse o resíduo, como se fosse o lixo da respiração celular, porque cada célula respira também. Então, o oxigênio entra na célula e essa hemácia, o glóbulo vermelho, a mesma coisa, que levou o oxigênio, na volta para o pulmão, para pegar mais oxigênio, ela vai levar o gás carbônico. Só que a hora que chega lá no pulmão, essa hemácia, ela solta o gás carbônico e pega o oxigênio, aí começa a percorrer o caminho tudo de novo. Tá? E só por curiosidade, a gente tem uma estrutura aqui chamada epiglote. Então, a epiglote, ela fica na laringe, é uma espécie de tampa que abre e fecha, né, a epiglote, que ela fecha quando a gente está engolindo o alimento. Isso evita que o alimento entre no sistema respiratório. Por isso que quando uma pessoa come e fala ao mesmo tempo, às vezes fica nessa, porque para falar o ar tem que sair do pulmão.
Então, a epiglote tem que abrir. Se a pessoa fica comendo, conversando, pode chegar uma hora em que algum alimento possa entrar dentro do pulmão, e aí a pessoa engasga. Tá? Ela engasga, começa a tossir, tudo. A tosse é uma defesa do corpo para poder tirar esse corpo estranho que entrou no pulmão e não era para ter entrado, né? Porque você ficou conversando e comendo ao mesmo tempo. Não é que não é para conversar durante o enquanto come, é conversar devagar e enquanto mastiga não fala, né? Para não ter esse problema. Então é isso. Nós já vimos, né, o que é a inspiração e a expiração e vimos também por onde o ar entra em nosso corpo e como ele chega até os pulmões. Na verdade, a gente viu até como ele chega a cada uma das nossas células. Tá bom? Então é isso, gente. Essa foi a correção dessa atividade. Tudo bem? Então é isso. Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau.